Bem-vindos de volta, pessoal! Acabamos de descobrir sobre mais alguns filmes da Marvel que eles cancelaram, como parte da sua grande limpeza das coisas que eles têm lançado nos últimos anos e sua grande mudança para o que consideram ser apostas muito mais fortes financeiramente em termos de seus personagens. Então vamos analisar tudo, porque tudo está levando a este reboot suave que a Marvel está fazendo no MCU de uma forma geral. Estamos todos caminhando para Guerras Secretas, onde Kevin Feige tem a intenção de limpar quaisquer bagunças duradouras, metafórica e literalmente nos bastidores, enquanto avançam para a fase 7 da Marvel. Eu sinto quando você está entrando. Seu pequeno universo cinematográfico está prestes a mudar para sempre. Se você é novo no canal, certifique-se de se inscrever para receber todos os vídeos. Claro, farei vídeos para qualquer coisa que eles acabem lançando. Mesmo que algumas coisas tenham sido canceladas, ainda estão lançando algumas coisas, incluindo novos episódios de X-Men. Mas os filmes mais recentemente cancelados que acabamos de descobrir começam com Capitã Marvel 3. Como geralmente acontece com suas franquias, eles têm equipes diferentes. No passado, todos geralmente ganhavam sua própria trilogia de filmes solo. Eles introduziam um novo personagem esperando que dessem a ele uma trilogia. Às vezes, em casos como Thor, com seus maiores personagens, eles começam a ultrapassar isso com filmes de quarto e quinto sequelas, porque eles deveriam estar fazendo Thor 5 agora. Parece que Capitã Marvel 3 estava em produção até algumas semanas depois que o filme da Marvel saiu nos cinemas. E mesmo que muitas pessoas tentem colocar a culpa pela grande mudança da Marvel em termos de seus filmes e programas no fracasso do filme da Marvel, toda a culpa não vai para eles. Foi apenas o último de uma série de filmes e programas de TV mal recebidos que eles estavam lançando. Foi como o sapato final caindo. Foi meio que o fim da era da overconfiança da Marvel. Essencialmente, foi meio que o fim deste período após Vingadores, no Ultimato, onde a Marvel estava em seu auge, nível de overconfidência, pensando que poderiam lançar qualquer coisa e o público simplesmente viria para ver, não importa o que fosse que eles estivessem lançando, o que obviamente não é o caso, embora isso não tenha ajudado. Agora eles estão voltando para apostas mais seguras. Originalmente, a Capitã Marvel iria ganhar sua própria trilogia. Seu nome estaria no título de cada um dos filmes, como eles geralmente fazem com todos os seus personagens. Um bom exemplo disso é Thor e Ragnarok. Foi um filme crossover com Planet Hulk e um filme do Thor, mas eles ainda lideraram com Thor no título. A teoria atual com o filme da Marvel é que em algum momento durante a produção, a Marvel ficou preocupada com como ele seria recebido. Em vez de liderar com Capitã Marvel no título, chamando de Capitã Marvel Invasão Secreta, que provavelmente deveria ser a história que eles deveriam ter feito na Capitã Marvel. Joguem. Façam. A Invasão Secreta é um grande filme de 2 horas dos Vingadores em vez do que obtivemos da série Invasão Secreta, para que eles pudessem realmente pagar para ter todos os atores dos Vingadores de volta e você poderia fazer versões cru deles. Havia até mesmo uma piada interna sobre isso durante os episódios de Invasão Secreta, onde Nick Fury estava falando com os Skrull Rodey. Agora sabemos que ele era um Skrull sobre por que eles não podiam chamar os Vingadores para ajudar. Eles criaram sua própria lógica dentro dos episódios. Mas a razão real é que eles não queriam pagar o dinheiro necessário para fazer os atores voltarem. Isso dobraria o custo dos episódios, o que é por isso que você o faz como um filme, para que você possa recuperar esses custos. Então, por que quando eles entraram na produção do filme da Marvel, porque eles estavam no meio do seu pico, ar de overconfidência, tipo, nós poderíamos fazer o que quiséssemos. Como? Poderíamos ser tão loucos quanto quiséssemos, e as pessoas viriam ver de qualquer maneira. Eles estavam pensando em fazer o Capitã Marvel 2 uma história de invasão secreta e torná-lo mais uma colaboração maluca, chamando de Marvel, foi feito para ser uma referência ao fato de que todos os personagens principais em um momento já foram chamados pelo nome nos quadrinhos, com Marvel no título, como Capitã Marvel, Mestre Marvel. Mônica Rambeau também foi a primeira mulher a ser chamada de Capitã Marvel nos quadrinhos. Havia algumas cenas deletadas no filme em que eles decidiam sobre Photon como seu nome no MCU. Então, essencialmente, ela vai ser Photon, mas isso também vem dos quadrinhos. Então, ela já foi chamada por muitos nomes nos quadrinhos e parece que, enquanto estavam terminando a produção disso, muito antes de sair, eles planejavam fazer um terceiro filme que seria uma sequência direta dos eventos do filme da Marvel como vimos nos cinemas. Com todos esses 3 personagens principais voltando, como Mônica Rambeau voltando como Photon, Mestre Marvel voltando, e teria seguido Mônica Rambeau tentando voltar para o universo principal do MCU do universo dos X-Men, onde ela ficou presa durante a cena pós-créditos. E por causa disso, eles teriam que lançar aquele terceiro filme antes de Guerra Secreta dos Vingadores, antes que as incursões finais acontecessem antes de Doutor Estranho 3. Porque pelo menos agora, Doutor Estranho 3 deveria ser o último filme da Marvel antes de Guerra Secreta. Acho que eles vão adaptar uma versão de Time Runs Out para essa história. Se você não leu Time Runs Out, isso é basicamente como a preparação para Guerras Secretas, onde as últimas incursões começam a acontecer. Doutor Estranho e Doutor Destino são críticos para o enredo real do início das Guerras Secretas. Isso meio que implica que o Capitã Marvel 3 teria que ser mais um filme de multiverso. Com mais incursões acontecendo? Eles pararam uma incursão no final do filme da Marvel.
Foi para isso que aquela lágrima para o universo dos X-Men se tratava. Se Mônica Rambeau não tivesse fechado, o terror teria crescido em todo o universo do MCU, e ambos os universos teriam começado a se chocar, destruindo um ou ambos. Houve muitos malabarismos acontecendo naquele filme, então não ficou totalmente claro o que estava acontecendo, qual era a ameaça com aquela lágrima. Agora que a Marvel cancelou seus planos para um Capitã Marvel 3 como uma sequência para o filme da Marvel, eles ainda vão trazer todos esses personagens de volta, apenas não em seu próprio filme. Você os verá aparecer nos filmes de outros personagens, em filmes de personagens maiores. Eles vão se concentrar no que consideram suas apostas financeiras mais seguras e mais fortes, como os Supremos, por exemplo, serão uma aposta mais segura apenas em termos de equipes. Muitas pessoas também se perguntam por que eles não fizeram o Homem Azul durante o filme da Marvel. Agora, estou realmente meio que feliz, dado o rumo que o filme da Marvel tomou, o quanto foi maluco. Estou meio que feliz que eles não tenham tentado introduzir o Homem Azul durante isso, porque ele é um personagem muito mais sério. Tonalmente, ele não teria funcionado naquele filme. Muitas pessoas realmente acham que, como o Quarteto Fantástico vai se passar na década de 1960, eles podem tentar fazer uma versão do Homem Azul durante esse período apenas por causa de sua história de origem. Como eu disse, se estivéssemos no auge da overconfidência da Marvel logo após Vingadores, no Ultimato agora, como cortar para agora estamos de volta onde estávamos no início da fase 1 da Marvel, onde eles não tinham confiança alguma e lançaram o primeiro filme do Homem de Ferro. Foi como um momento decisivo para eles na época. Eles falam muito sobre isso agora em retrospectiva porque é incrível como as coisas aconteceram e como tudo deu certo. Originalmente, se Homem de Ferro não tivesse sido bem sucedido nas bilheterias, teria destruído completamente os estúdios Marvel antes que eles tivessem a chance de crescer para o que você vê hoje, e eles teriam perdido todos os seus outros personagens também. Eles teriam que vendê-los para pagar suas dívidas. Nunca teríamos tido aquele primeiro filme dos Vingadores como os próprios estúdios Marvel simplesmente não existiriam da forma que você os conhece hoje. Então é por isso que todas as escolhas da Marvel, em termos dos filmes que fizeram e dos personagens na fase 1, eram todos títulos que eles consideravam ser suas apostas mais seguras. Como as pessoas vão adorar isso, mesmo que apenas achem ok. Esperem mais dessa energia nos próximos anos, como a Marvel geralmente joga seguro. Eu sei que muitas pessoas estão meio que chateadas com isso. Como nós não teríamos tido Guardiões da Galáxia se eles não estivessem tentando coisas malucas, falando de árvore, falando de guaxinim. Lembre-se, levou vários anos de sucesso financeiro, um sucesso atrás do outro, antes que eles se sentissem confiantes o suficiente para tentar algo tão estranho. Provavelmente será a mesma coisa nos próximos anos. Como eventualmente, com o sucesso. Se as coisas correrem bem, nos próximos anos, você começará a vê-los tentar coisas mais estranhas. É tudo parte deste ciclo financeiro da vida. Como você começa no fundo, você trabalha seu caminho até o topo, então você cai para o fundo novamente. Você tem que trabalhar seu caminho de volta para cima novamente. E aqui está a próxima grande surpresa. O próximo filme cancelado confirmado é Homem-Formiga 4, se você puder acreditar. Eu quase não acreditei que eles jamais tivessem planejado fazer um quarto filme do Homem-Formiga em primeiro lugar. Tipo, o quê? Por que eles fariam outro? Ele ganhou um pouco de dinheiro nas bilheterias, mas parece que as pessoas não ficaram felizes com o rumo que tomou para se dar ao trabalho de tentar fazer um quarto filme. Antes de sair eles estavam super confiantes de que seria bem sucedido. Obviamente não foi. Eu suponho que eles apenas assumiram que se tivesse feito o dinheiro que eles queriam que fizesse, eles teriam apenas continuado fazendo eles, como está ganhando dinheiro. Vamos continuar fazendo isso. Parece que teria que ter saído antes de Guerras Secretas e segui-las com o Conselho dos Kangs, cena pós-créditos com Homem-Formiga, os outros descobrindo sobre os outros reis envolveria mais o Reino Quântico, viagem no tempo, usando isso como uma maneira de lutar contra as variantes de Kang mais poderosas. Mas eles não disseram quem seria o vilão principal porque provavelmente não seria apenas outra variante de Kang porque eles acabaram de fazer isso. Existem apenas alguns vilões de quadrinhos realmente grandes por aí que eles poderiam ter feito que se encaixariam em um filme do Homem-Formiga como um nihilista. Outro vilão de nível cósmico. Eles já fizeram o MODOK. Eles fizeram o Kang, o Conquistador. Então, não há tantos vilões mais poderosos que isso. Você pode ver um pouco dos problemas que eles começam a enfrentar. Não há tantos vilões que sejam grandes o suficiente para justificar um quarto filme e pessoas que eles poderiam usar que não pisariam em nenhum dos vilões que eles planejam usar em Vingadores 5 ou na história de Guerras Secretas deles. Como você não quer queimar seus personagens realmente grandes em filmes pequenos quando eles poderiam ser usados para coisas muito, muito maiores. Então, honestamente, estou meio que feliz que isso não está sendo feito. Como eu não preciso de um quarto filme do Homem-Formiga. Paul Rudd é fantástico como Homem-Formiga. Eles podem simplesmente trazê-lo de volta em Vingadores 5. Em qualquer um de seus futuros filmes dos Vingadores. Além disso, supondo que ele sobreviva, eu ainda acho que ele não deveria ter um. No final de Homem-Formiga e a Vespa, enquanto Mania, como Kang, o Conquistador deveria tê-los derrotado.
É assim que você começa a preparação para Vingadores 5 originalmente. Cassie Lang deveria ir para o filme dos Jovens Vingadores a seguir. Se isso acabar sendo feito, veremos. Depende do quanto eles acham que vai acabar sendo. Isso pode ser cancelado. Eles podem apenas incorporar a trama desses personagens no filme da Feiticeira Escarlate. Eles estão fazendo com base na Cruzada das Crianças com personagens dos Jovens Vingadores. Mas isso não vai acontecer até depois de Guerras Secretas. O próximo filme cancelado confirmado da Marvel é Eternos 2. Eu falei sobre isso há um tempo porque eu tinha certeza de que seria um dos filmes que foram rumores de ir para o lixo. E o que provavelmente acontecerá com eles agora. Como qualquer coisa que teria acontecido em Eternos 2, eles apenas moverão essa trama desses personagens para outros filmes e programas Disney+. Como os Celestiais, por exemplo, são uma mitologia realmente legal, realmente estranha, seres cósmicos superpoderosos. Ainda há todos os tipos de mitologia estranha que eles sugerem no final daquele filme. Como você tem Pip, o Troll, você tem Harry Styles como uma versão de Estrela da Manhã, Thanos, seu irmão. Então havia muitas perguntas e tramas penduradas que eles poderiam ter abordado em Eternos 2 que agora eles apenas lidarão em outras histórias. Josh Brolin até estava falando sobre voltar como uma versão de Thanos. Como ele disse que ouviu que a Marvel queria trazê-lo de volta em novos filmes como versões de Thanos. Ele não disse qual versão, se seria uma versão mais jovem ou mais velha. Há apenas muitas histórias não contadas para seu personagem que eles podem usar em futuros filmes que eles teriam feito em Eternos 2. Se ouvirmos sobre outros filmes sendo cancelados ou programas de TV sendo cancelados, é claro que farei novos vídeos sobre isso. Mas tudo isso faz parte da grande limpeza da Marvel. Lembre-se, tudo isso está levando ao grande reboot suave deles e eles estão começando isso em Deadpool e Wolverine, como há uma razão pela qual no trailer de Deadpool e Wolverine ele fala sobre, citando, mudar o MCU como é o início deles meio que limpando o MCU, Deadpool vai consertar o MCU destruindo lentamente. Há muitas coisas grandes chegando nas próximas semanas. Temos episódios dos X-Men começando na próxima semana. Lembrete importante e ative os alertas para o meu canal para não perder nenhum deles. Claro, farei vídeos para todos eles. Muito obrigado por assistir e eu verei vocês no próximo. Até mais, tchau.